Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com sua vida hoje e para todos sempre. É muito bom saber que podemos ter este tempo e essa oportunidade de estarmos na presença de Deus, embora separados, embora cada um em sua casa, cada um dentro do reservado da sua vida, poder, nesta hora, parar um pouco e pensar nas coisas que o Senhor tem feito por nós. Pensar naquilo que o Senhor tem realizado em nosso meio. Pensar o quanto, de fato, temos tido o privilégio de vivermos como povo de Deus, como igreja de Deus, em meio a todas essas coisas, em meio a toda essa pandemia, todas as confusões que, infelizmente, temos passado por conta deste caso. Eu gostaria então de convidar você a abrirmos juntos a palavra do Senhor no livro de Salmos. Nós leremos o Salmo de número 103, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Salmo 103, do versículo 1 ao versículo 5. Salmo de Davi, assim nos diz a palavra do Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor nos chama a percebermos a sua bondade, a sua glória, a sua justiça, o seu amor, o seu perdão. Perdão que nos alcança, sendo Ele mesmo quem cura as nossas enfermidades, quem nos sara das nossas doenças, mas daquele também que faz com que a doença maior do pecado seja retirada das nossas vidas. Por isso eu te convido a um tempo de oração, para que peçamos a Ele a sua misericórdia, a sua graça. Ele que tem nos visitado com toda sorte de bênçãos. Que nós possamos glorificá-lo, mas nessa hora vamos confessar ao Senhor as nossas faltas. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Santo e eterno Deus, nós cremos na Tua presença conosco nessa hora. Reconhecemos, Deus, a nossa necessidade de Ti, reconhecemos, Deus, que somos pecadores e carecemos da Tua misericórdia. Agora, Senhor, acolha as nossas orações, as orações dos Teus servos, Deus, que clamam a Tua misericórdia e o Teu perdão. Perdoa-nos, Deus, segundo a Tua multiforme graça, segundo, Deus, a Tua boa vontade, a fim de que possamos, Deus, perdoados e sustentados pelo Senhor, renovar nossa fé e esperança em Ti, renovar, Deus, o desejo de caminharmos para o Senhor e para a Tua glória. Sustenta, Senhor, a nossa vida, se nós te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, e esse vai ser o texto da nossa meditação. Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 18, nos diz assim. Leamos. Quero, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus.
Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Vamos lembrar que na nossa última fala, nosso último encontro no domingo passado, eu sei que deve ter tido alguns problemas para alguns, às vezes o som saiu truncado, até por isso a nossa opção por hoje. Nós dissemos que o Evangelho e a missão de Deus que está presente nesse anúncio é a grande razão pela qual Deus nos envia, por meio de Jesus Cristo, a pregar e a anunciar este Evangelho. Aliás, a comissão, ou a grande comissão de João, no capítulo 20, versículo 21 deste Evangelho, do Evangelho de João, nós somos informados que o Senhor Jesus encontra os seus discípulos e diz: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Em outras palavras, na mesma missão que eu fui imbuído de viver, na mesma palavra que eu fui despertado ou levado a pregar, vocês também pregarão. As mesmas atitudes e ações que eu tive enquanto a minha vida, entendendo que a vida de Cristo é toda a sua missão, sua vida, paixão, morte, ressurreição, toda ela faz parte da sua missão. Então, todos os gestos que vivemos, todas as coisas que experimentamos, todas as ações que realizamos, deve, em alguma maneira e em algum grau, refletir este agir de Deus, esse anúncio de Cristo, do Evangelho, em nossa própria vida. E Paulo tem isso como padrão e isso como princípio. É interessante quando nós lemos as Escrituras a partir dessa perspectiva missionária da igreja, mas também dessa perspectiva missionária de Deus, da Trindade como um todo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agindo a fim de informar que Ele realizou a salvação para todo aquele que crer. E o Evangelho é esse chamado. Nós começamos a perceber o quanto a missão importa. E vimos que nesta saudação que o apóstolo Paulo fez, lá no início do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 2, e mesmo o texto que lemos, do versículo 3 ao versículo 11, ele está voltado para mostrar àquela igreja de que eles estão vivendo esta missão e compartilhando desta missão, compartilhando da própria ação de Deus em realizar aquilo que Ele propôs no seu coração. Então, esta igreja que vive a missão apesar das oposições, apesar das contrariedades, esta igreja que vive a missão, vive também o agir de Deus para a sua santificação, uma obra que é certa, uma obra que já está definida, uma obra que do começo ao fim, da fé que nos é suscitada, a fé que é glorificada, é também o agir de Deus, é também a vontade de Deus, é também obra de Deus. Portanto, ela há de se realizar porque é Deus quem a realiza. Mas essa igreja que nesta caminhada experimenta e vive a missão de forma santificadora, também é a igreja que glorifica a Deus no seu agir, na sua proclamação da palavra, no seu anúncio do Evangelho, na sua experiência de desejar ser aquilo que Deus a chamou para ser. Se a razão da nossa vida é a glória de Deus, é a nossa alegria neste Deus, ao vivermos a missão na prática diária da nossa vida,
e não apenas como algo que a igreja faz quando envia um missionário, mas sim o que a igreja vive em todas as dinâmicas em que ela está envolvida, na dinâmica de vida de cada um de seus membros. Então nós chegamos a entender e a compreender o que é, de fato, ser missionário em um mundo afastado de Deus. No entanto, a missão nos chama a uma questão muito séria, porque ela se torna central na nossa vida. E de repente acontecem as dificuldades, as lutas, os problemas. A primeira coisa que nós poderíamos pensar, e pensaram talvez os filipenses, e talvez foi um problema que Epafrodito levou a Paulo, ao seu conhecimento, é da preocupação de que, uma vez Paulo preso, em Roma ainda por cima, significasse que o evangelho pararia o seu progresso. Era de se pensar que a destruição, ou de alguma maneira a paralisação do trabalho missionário de Paulo, e claro, a gente precisa de lembrar que não era só Paulo que estava nesse processo, os demais apóstolos estavam envolvidos com a evangelização. A questão é que a igreja de Filipos era uma igreja de, digamos assim, de organização paulina, era quem estava ali, era o apóstolo que possivelmente eles estavam mais envolvidos. Então eles agem para o bem de Paulo, porque era com quem eles se relacionavam. Então, para eles é possível que a prisão de Paulo significaria a paralisação do progresso missionário em alguma escala. E nós começamos a perceber que isso não é verdade. Aliás, Paulo, ele vai deixar muito claro nesse texto que nós lemos, do versículo 12 ao versículo 18, que o evangelho não é algo que depende dele enquanto apóstolo, não depende da igreja enquanto comunidade de fé que o apoia, que não depende particularmente de nenhum ser humano, mas ela é tão somente obra de Deus, e que Deus realiza por meio de pessoas como eu e você, como pessoas como o apóstolo Paulo, pessoas como os crentes de Filipos. Então eu gostaria de ver aqui algumas coisas no texto primeiramente, depois nós vamos aplicar isso. Então Paulo começa a dizer no versículo 12, e é estranho porque ele faz uma saudação, ele faz um pedido e uma ação de graças a Deus por essa igreja, e era de se esperar que ele falasse de si, mas ele não fala de si. Ele olha para aquela comunidade e ele diz o seguinte: olha, presta atenção, gente. Eu não tenho nada para falar de mim, mas eu quero dar ciência para vocês de que todas as coisas que me aconteceram não paralisaram o evangelho. E tudo que tem me acontecido, nada disso fez com que o evangelho interrompesse o seu progresso. Antes, pelo contrário, tem contribuído para o seu progresso. Algo de se assustar. O pensamento e aparentemente o que significava uma derrota, Paulo preso, ou seja, o evangelho trancafiado em uma casa, mesmo alugada, mesmo com todas as possibilidades de Paulo receber pessoas, a ideia é que o evangelho está estanque, porque Paulo estava em movimento. Esse movimento não acontece mais. Ele está parado. E às vezes nós achamos que são as nossas ações que fazem com que o evangelho prospere, que a igreja avance, que o reino assuma o seu lugar na história. Não! É o próprio Deus. É o próprio dono da história, o Senhor da igreja, o dono do reino, que realiza isso, que faz com que isso aconteça. A história, o caminhar do evangelho na história do mundo
não depende das nossas estratégias, dos nossos planejamentos. Parece que nós, às vezes, confiamos muito mais em nossas metodologias missionárias, em nossos projetos de igreja, em nossos planejamentos anuais de sociedades internas, do que no poder do Espírito Santo. Não que uma coisa seja mais importante, não que essas coisas não sejam importantes, elas são, mas não são elas que trazem o resultado. É o agir do poder de Deus, da vontade de Deus, do seu Espírito, que é a manifestação real de todas as suas potencialidades, é que faz com que a obra do Senhor avance. Paulo está estanque na sua casa, cercado de soldados, recebendo visitas, mas sempre vigiado. Ele estava com a guarda pretoriana. Isso significa então que ele estava como preso político. A guarda pretoriana era a guarda oficial do imperador. Era a tropa de elite do império. Era quem era responsável, em caso, por exemplo, de uma guerra, a cercar-se do imperador e defendê-lo até a morte. Perceba, não eram homens comuns. Não eram pessoas sem importância. Eram legionários, graduados, preparados, que estavam guardando Paulo. Aí você para e pensa, pronto, acabou. Mas não é isso. Onde existe uma pessoa que não conhece Cristo, e existe outra que conhece, ali existe um campo missionário. Ali existe algo para ser compartilhado e alguém para ser alcançado. E a palavra de Deus então nos diz que Paulo vai dizer, não é isso, o Evangelho tem progredido, versículo 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas à guarda pretoriana. Rapaz, imagina só, você está do lado de Paulo, como um guarda, protegendo. Primeira pergunta que você vai ter é, por que esse cara está aqui? Por que ele está aqui? O que esse homem representa de perigo? Vai chegar uma hora que você vai falar com ele. E ele diria, eu estou aqui por causa de Jesus. Quem é Jesus? Prato feito. Paulo começaria a mostrar quem é Jesus. E se o Espírito Santo agisse na vida e nas palavras de Paulo, e na vida do seu guarda, desse pretor, vidas eram salvas. Não é estranho que Paulo diga, todos os santos o saúdam, num dos versículos finais da carta, do capítulo 4. Especialmente os da casa de César, isso é, aqueles que estão dentro da corte, também o saúdam. Nós aprendemos aqui algo muito interessante. Não existem obstáculos para o agir de Deus na história, para a salvação de quem Ele quer e onde Ele quer. O que para nós pode ser uma aparente derrota, para o Senhor é apenas mais um passo para a vitória. Para a vitória do Evangelho. Para a vitória do seu desejo, do seu propósito. Paulo preso não é um problema. Sofrimento não é problema. Perseguição não é problema. A pandemia não é problema. Nada disso é problemático para Deus. Ele é Senhor de toda a história, Ele fará com que o Evangelho progrida, que a sua igreja caminhe, Ele fará com que a verdade de si seja revelada a quem Ele quiser, da forma que Ele
quer, da forma que ele planejou desde o início, assim será. Não são as barreiras, os obstáculos que se interpõem entre a nossa caminhada e o nosso objetivo que vão impedir o Senhor de agir. Aliás, uma pergunta que ressoa nas Escrituras é: agindo Deus, quem impedirá? E perceba, nós não estamos falando aqui dentro de uma perspectiva de teologia da prosperidade, mas dentro da verdade do Evangelho, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o mundo precisa saber que esse Deus que deu o seu Filho para que aquele que nele crê não pereça, esse anúncio precisa ser feito. E o fazer esse anúncio não será paralisado por nada, porque o Deus que quer que esse anúncio seja realizado está fazendo, está falando. Nós olhamos para essa pandemia e pensamos: pronto, as igrejas estão fechadas, o evangelho está sendo pregado. Meus irmãos, se o mundo está globalizado a ponto de termos uma pandemia, ele está muito bem servido pela internet para que o evangelho chegue até onde não havia chegado. Para que as boas palavras de salvação ressoem, seja visto e revisto. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas neste momento em que nós vivemos, talvez nunca tenha se pregado tanto e nunca se tenha tido tanto material disponível sobre a verdade do Evangelho. É verdade, pode ter muita coisa estranha aí, mas tem muita coisa boa sendo dita. Existem horas de pregação do Evangelho que não existiam há 60 dias atrás. O que parece aparente derrota se torna para nós, por causa de Deus, em sinal de vitória, em sinal de conquista. E a gente pode trazer isso para a nossa vida da seguinte forma. Essa certeza nos traz, a primeira coisa, é a segurança. Segurança na Bíblia tem outra palavra: esperança. O Deus que está no controle da história levará a história onde Ele quer que ela chegue. Não é um Deus que está sendo pego de surpresa pelas coisas que estão acontecendo. Não. Ele está no controle. Por isso, quando as coisas também parecem para nós de alguma maneira estranhas, tanto na nossa vida, no nosso ministério, nas nossas formas de agir, devemos pensar que Deus, lembrar e reforçar a nossa esperança de que Deus é o Deus do controle de todas as coisas. Uma segunda coisa que nós vemos nesse texto é que o agir de Deus gera então, ou contribui então, para que algo aconteça. Em primeiro lugar, nós vemos aqui algo muito interessante. Paulo não tem apenas o contato com os romanos, mas ele tem contato com a igreja de Roma. Ele não tem apenas contato com os pretores, com os soldados, com os guardas, com gentios, mas ele também tem contato com a igreja. E esta é a primeira vez que Paulo parece não estar na relação judeus e gentios. Ele está numa relação onde ele lida ou com incrédulos ou com crentes. Ele então começa a agir de uma maneira diferente com a igreja que já existia em Roma muitos anos antes dele chegar ali. Aliás, muito tempo antes dele mesmo. Uma igreja em que ele conhecia a sua liderança, que alguns deles, como Priscila e Áquila, já eram próximos, já eram amigos. Então eles começam ali a ter um relacionamento mais próximo.
E Paulo começa a treinar aquela igreja, a capacitar aquela igreja, a pregar para a sua liderança. Ele aconselhava aqueles que o buscavam, pregava o evangelho para quem era necessário, orava com eles, jejuava com eles, possivelmente, estava ali uma vida próxima com eles. E isso então resultou, em primeiro lugar, em uma reação positiva, porque aquilo que parecia ser derrota, Deus mostrou como uma porta que é fechada e ele abre uma outra. E essa porta aberta é para criar um grupo que estaria a partir daquele momento agindo na vida e na própria dinâmica daquela igreja. Paulo está preso, mas ele está treinando liderança, ele está formando gente, ele está pregando o evangelho para pessoas, e essas pessoas começam a ter, e ele vai dizer, a maioria dos crentes de Roma começam a ter uma perspectiva nova, um renovo em sua fé, como que eles pudessem pensar o seguinte: se Paulo foi capaz de fazer o que ele fez, enfrentar judeus, enfrentar gentios, enfrentar naufrágio, enfrentar inverno, enfrentar uma cobra que aparece do nada e pica a mão, enfrentar tantas coisas, e agora prisão domiciliar. Opa! Viver este evangelho vale a pena. Viver para a glória de Deus vale a pena. E eu quero fazer isso. Paulo preso, e a voz dele parcialmente silenciada, resultou em outras vozes sendo apresentadas ao mundo. Outras bocas se abriram para anunciar a outras tantas pessoas a glória de Deus, o amor de Deus revelado em Cristo Jesus para a salvação. Para a salvação daquele que estava perdido. Para a salvação daqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados. Salvação para aqueles que não tinham nada à frente deles para os conduzir. Salvação. Essa é a palavra-chave do Evangelho. Reconciliação com Deus, que agora se transforma em proposta para uma nova vida. Isso nos mostra algo muito interessante, irmãos. Desafios, problemas, situações adversas são sempre possibilidades oferecidas por Deus para nós, para fazermos com que a sua verdade seja dita, onde Ele quer que seja dita. Paulo não era guiado pela sua vontade ou estratégia. Sabemos disso, lemos sobre isso. Não foram raras as vezes que Deus disse, vem para cá e não vá para lá. Aliás, Filipos, a igreja dos filipenses, é um exemplo disso. Passa a Macedônia e socorra-nos ou ajuda-nos. O plano de Paulo era ir para um lado, ele foi para o outro. O plano de Paulo era rodar a Ásia, ele foi para a Europa. Isso, irmãos, é importante para nós. Desafios são oportunidades. Oportunidades de Deus para termos ou manifestarmos o seu poder, a sua glória, anunciarmos o seu amor, a sua justiça, o seu evangelho salvador, onde Ele quer que seja anunciado. Portas que são fechadas são portas que são sinais de que outras portas estão sendo abertas por Deus, que nos direciona na história para alcançarmos aqueles a quem Ele quer, do jeito que Ele quer, não como nós queremos.
Então perceba, é Paulo alcançando o pretório, oficiais crentes dentro da guarda romana, próximo ao Senado, ao imperador, à família imperial, a outras tantas pessoas. E essa influência vai crescendo, e é isso que Jesus nos mostra na sua parábola do fermento. Começa pequeno, mas vai se expandindo. Essa influência que estimula a liderança da igreja, estimula os crentes, os irmãos de Roma, a anunciar o evangelho. São novas pessoas anunciando a outras pessoas o evangelho. A dinâmica do próprio evangelho é de aumento, de crescente. Eu vou usar uma palavra de contaminação, uma palavra que a gente tem ouvido muito, mas que pode ser usada de forma positiva, algo que é contagiante. O evangelho deve ser contagiante, envolvendo pessoas que se envolvem com Cristo por meio do seu testemunho, por meio do nosso anúncio, por meio da nossa pregação com palavras de vida. Porém, nem tudo são flores. Perceba que no capítulo 15, e no versículo 15 e versículo 17, Paulo diz que tem algo errado. Porque nem todos estão pregando o evangelho pelas razões corretas. E Paulo vai dizer, olha, a maioria tem pregado o evangelho por amor. Outros por inveja, por porfias, por contendas. Essa é uma das ideias de porfia. Por causa de raiva. Alguns comentaristas chegam a considerar a seguinte situação. Paulo não era estranho, mas não era uma figura tão conhecida assim em Roma. No sentido da sua pregação, da sua palavra, não era alguém que estava diretamente envolvido ali. De repente, ele está ali e algumas pessoas começam a se sentir prejudicadas. Algumas pessoas da liderança que se vitimizam, achando que eles foram deixados de lado por causa de Cristo, por causa de Paulo. E agora, como Paulo está preso, eles procuram de alguma maneira chamar a atenção para si. A motivação errada do coração. É isso que Paulo foca. Perceba que em momento nenhum o apóstolo mostra na carta que o evangelho está sendo pregado de forma errada. Não significa isso, e a gente precisa lembrar disso. O evangelho está sendo pregado corretamente, porque quando não estava, Paulo dizia. Por exemplo, lá em Gálatas, quando ele vai dizer, olha, o que foi? Vieram pregar uma coisa aqui diferente para vocês estão acreditando? Como é que vocês são insensatos assim? Paulo corrigia isso. Mas não é o caso aqui. O caso aqui é outro. O evangelho estava corretamente sendo pregado. O seu conteúdo, a sua forma, os seus princípios, os seus valores, aquilo que importava. Mas pela motivação errada. Pela motivação errada do coração. Em outras palavras, pessoas que queriam descreditar Paulo e se mostrarem como verdadeiros cristãos e pregando corretamente o evangelho, com pecado no coração, mas com a verdade na boca, lançavam as sementes da pregação. É diferente, por exemplo, daqueles que ensinam o erro, que ensinam que o Senhor só realiza as coisas mediante sacrifícios, a provas e coisas do tipo. Então é contra a teologia da libertação, a teologia da prosperidade, que definem de forma errada o agir de Deus. Não é isso que estava acontecendo.
Mas aí a gente percebe algo. É que Deus, a despeito de nós, seres humanos, Ele continua agindo na história para que o Evangelho seja alcançado. Isso não significa que esses homens tinham a salvação. Cuidado. Não é uma permissividade para eu viver de qualquer jeito e falar a verdade. Ao contrário. É algo que deve chamar a minha atenção. Mas quando Deus quer, Deus usa de instrumentos perversos para fazer com que a sua boa nova chegue a quem Ele quer que chegue. Ele vai usar os meios necessários, porque Ele é Senhor de todos eles. Às vezes nos parece estranho, até de uma certa maneira maquiavélico, mas Deus usa todos os meios nas suas mãos, ao seu dispor, para manifestar a sua graça. Lembre-se que Jesus uma vez disse que, ao entrar em